educação salva vidas. Você tem noção de quantas vidas a gente pode perder no futuro, nas próximas décadas, por conta dessa pandemia? Vem comigo que no caminho eu te explico. Olá, eu sou o professor Thiago Souza e eu vou contar para vocês uma história sobre o porquê que esse período de pandemia tem demonstrado o modo como as desigualdades sociais do Brasil afetam a nossa educação. Esses dias eu precisei sair de casa para ir no supermercado. Como a gente sabe, a gente está no meio de uma pandemia. Então eu peguei a minha máscara, peguei a chave de casa, a chave do carro, coloquei meu tênis, fui até o carro. Já no mercado, peguei tudo aquilo que eu precisava pegar e fui pro caixa. Quando eu estava na fila, mesmo com os 2 metros de distância que eu tinha que ficar dos caras à minha frente, eu conseguia ouvir o que eles estavam falando. Eram 2 adolescentes de uns 15, 16 anos. Um perguntou pro outro se ele já tinha feito a atividade de matemática que o professor tinha postado. Aí o cara respondeu, não, nem vou fazer, e deu uma risada. Segui quieto ali, pensativo, paguei minhas compras e fui embora pra casa. Eu cheguei em casa, fui então lavar minha máscara, lavar minhas mãos, lavar as compras e remoendo tudo aquilo dentro de mim. Cara, eu comecei a pensar em todo o trabalho que eu, como professor, tô tendo durante essa quarentena. Novas metodologias que eu tive que aprender, novos softwares que eu precisei usar, novas técnicas, enfim, um monte de trabalho. Eu comecei a ir mais longe e a pensar nos professores que estão numa situação mais complicada do que a minha. Professores com filhos pequenos em casa, um monte de professores sendo demitidos de uma vez durante esse período, pedagogos que precisam bolar novas estratégias para esse ano letivo. Pois é, a quarentena ela não é a mesma para todos. Eu fui então dar uma pesquisada sobre como que estão acontecendo as aulas no Brasil durante esse período de pandemia. Vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns textos, de artigos que retratam como está sendo a nossa educação nesse momento agora do Covid-19. Os primeiros dados que eu vou apresentar são de uma matéria do G1, do dia 6 de julho de 2020. Tem um site bem legal do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que foi de onde saíram esses dados da matéria, que eu vou deixar aqui linkado também na descrição. Com relação às aulas, dos 26 estados, apenas a Bahia não instituiu as aulas remotas na rede pública. Essas aulas nos outros estados são sendo transmitidas pela internet em alguns estados, em canais abertos de televisão. Aqueles alunos que não têm acesso à internet têm recebido um roteiro de estudos e as atividades impressas que são retiradas nas próprias escolas. O que preocupa aqui são os números de alguns estados sobre quantos alunos têm assistido essas aulas. No Piauí, por exemplo, apenas 9% dos alunos da rede estadual assistem às aulas pela internet. 9%. Em Roraima e em São Paulo, mais da metade dos alunos não tem acesso aos conteúdos pelas plataformas digitais. E tão preocupante quanto isso é pensar que 20 desses estados, além do Distrito Federal, afirmam que essas aulas e atividades vão valer como hora-aula para eles conseguirem fechar esse ano letivo. Em tese, tudo que foi passado ali nessas aulas à distância foi conteúdo dado e pronto. No máximo, vai ter uma revisão rápida quando as aulas voltarem para o presencial. O grande problema desse ensino à distância é que, basicamente, você não consegue ter um ensino à distância se você não consegue assistir às aulas. Por exemplo, nessa mesma matéria é apresentado o caso de Raquel Chaves, mãe de 4 filhos, que está tendo que estabelecer turnos de estudo para que eles possam dividir o celular e o computador que a família tem. Olha esse trecho da matéria. A mais velha, de 17 anos, está no último ano do ensino médio e passou a assistir às aulas durante as madrugadas, para que os irmãos menores pudessem dividir o celular e o computador da família durante o dia. Assim, pensa comigo. Você aí que está vendo esse vídeo, acha mesmo que essa menina está tendo uma boa condição para poder estudar? A Raquel está desempregada e sem renda há 3 meses, desde que o restaurante que ela trabalhava fechou por conta do corona. O caso dela representa muito bem a situação de muita gente nessa pandemia. Por conta da quarentena, muitos negócios têm fechado as portas e encontrar novas oportunidades de emprego no meio desse caos todo não é nada fácil. Para vocês terem uma noção, esse ano mais de 522 mil empresas alegaram fechar as portas por conta da pandemia. Só nesse mês de junho, 7,1 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração, segundo dados do IBGE. Eu não quero me alongar muito levando esse vídeo para outros problemas que essa pandemia trouxe para a gente, mas a questão é que a vida econômica é diretamente relacionada com a educação. Isso fica claro quando a gente pensa nas estruturas que as escolas proporcionam para os estudantes. E quando eu falo de estrutura, eu falo do básico. Para vocês terem uma noção, no ano passado foram divulgados os dados de uma pesquisa realizada em 2018 pela TIC Educação. Segundo ela, 43% das escolas rurais não têm acesso à internet por falta de estrutura na região. Só como parâmetro de comparação, o índice de escolas urbanas com ao menos um computador com acesso é de 98%. Consegue entender o tamanho do estrago que isso pode causar? Colocando isso dentro de um contexto da pandemia, a gente pode ver esse exemplo aqui da cidade de Limoeiro, no Pernambuco, onde os professores têm que passar um roteiro de estudos para os alunos através de uma rádio local. Todo dia eles têm 10 minutos para passar as instruções e tirar dúvidas que os alunos levam até a direção da escola semanalmente. Mas esses problemas econômicos não ficam restritos aos espaços rurais, não. Tem uma matéria do UOL
que mostra o caso do Pedro Vinícius, de 26 anos, que ia separar esse ano de 2020 apenas para ele dedicar aos estudos e teve seus planos frustrados, já que agora ele está tendo que trabalhar fazendo bicos de pedreiro para poder fazer dinheiro e trazer dinheiro para dentro de casa. Ele e muita gente estão tendo que largar os estudos para poder complementar a renda de casa. Seja porque os pais perderam o emprego, seja porque os mais velhos da casa, que antes participavam ativamente da divisão dos gastos mensais, precisaram se afastar dos empregos informais por serem considerados grupos de risco. Quando eu digo que a questão econômica está totalmente relacionada com a educação, isso fica bem nítido analisando os dados de uma outra pesquisa da TIC, também lançada em 2019. Ela aponta que 48% dos jovens de classe D e E não têm acesso à internet em suas residências. Dos que têm, 85% acessam exclusivamente pelo celular. Acho que nem preciso mencionar o quão ruim é acompanhar 4 horas de aula em uma tela pequena com pouca nitidez. Famílias com uma renda menor tendem a possuir não apenas menos aparelhos para que os filhos possam acessar essas aulas, mas também casas menores, que dificultem muito a aprendizagem. Você já tentou entender biologia no mesmo cômodo que a tua mãe está assistindo televisão, o seu irmão está cuidando de um irmão menor e o seu pai está preparando o almoço? Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE de 2018, 11,5 milhões de brasileiros moram em casas superlotadas. Para que uma casa seja considerada superlotada, ela precisa possuir mais de 3 pessoas por dormitório. Sem falar no modo como isso facilita o contágio por Covid. Então, além de não conseguirem assistir às aulas, não terem uma internet de qualidade nos domicílios, terem que trabalhar para poder contribuir com o orçamento doméstico, que já era deficitário antes mesmo, que agora piorou, muitos jovens brasileiros não conseguem nem ter um local silencioso para conseguir estudar. Tudo isso só colabora para a chamada evasão escolar. E infelizmente o Brasil é muito bom nisso. Para vocês terem uma noção, dos quase 50 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos, 10,1 milhões não completaram alguma das etapas da educação básica. Isso dá mais de 20% do total de jovens brasileiros. Vamos cruzar esse dado com outro aqui, de um estudo do Instituto de Ensino e Pesquisa com a Fundação Roberto Marinho. Jovens que têm a educação básica completa passam, em média, mais tempo de sua vida produtiva trabalhando e em empregos formais com maior remuneração. Eles têm a maior expectativa de vida com qualidade. Estima-se que cada jovem com educação básica viverá 4 anos de vida a mais do que um jovem que não terminou o processo de escolarização. E esses jovens que passaram pela escolarização tendem a ter um menor envolvimento em atividades violentas, como os homicídios. A educação, sem sombra de dúvidas, tem o poder de salvar vidas. Consegue entender como esse período que a gente está passando vai repercutir ainda por décadas? Quantas vidas mais a gente vai perder, fora as que a gente já está perdendo, por conta não apenas do corona, mas também pela gritante desigualdade social que a gente tem aqui no Brasil? Então, depois de pesquisar e ler muito sobre tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão. O que a gente mais precisa nesse momento é empatia. É literalmente desenvolver a capacidade de se colocar no lugar das pessoas. Empatia não é passar a mão na cabeça, muito menos fingir que nada está acontecendo. É ter uma noção para saber até onde a gente pode cobrar do nosso aluno. É saber que se a gente não quiser mesmo ter um ano letivo perdido, precisamos trabalhar com aquilo que a gente pode trabalhar. Nem mais e nem menos. Eu não posso julgar aqueles 2 caras do supermercado porque eu não faço ideia da realidade deles. Da mesma forma que também eles não têm direito algum de desprezar o trabalho dos professores, coordenação e todo o grupo escolar que nesse momento estão trabalhando no colégio deles. Se você é professor, procure saber como está o teu aluno. Se você é aluno, tenta se colocar um pouquinho no papel do teu professor. Só dessa forma a gente vai conseguir sair dessa fase horrível que a gente está passando com a menor quantidade de dano possível. Enfim, se você gostou do vídeo, eu peço para que você deixe um like, se inscreve aí embaixo e coloque aqui nos comentários como que está sendo esse período de pandemia aí para você. Beijinhos e até o próximo vídeo.